Vamos finalizar então com a nossa questão de número 7, pessoal. A nossa questão de número 7 é uma questão que pede para você fazer uma análise em relação às monções. As monções são ventos periódicos que ocorrem no sul e no sudeste da Ásia. E nós temos as monções de inverno e as monções de verão. Cada monção vai trazer uma característica ímpar em relação à atuação climática, tá? Então você está observando aqui e você pode observar, ó, que tem na monção de alta pressão, perdão, as monções de inverno, a alta pressão está aqui no continente, portanto a temperatura aqui está mais fria no continente e os ventos saem da área de alta pressão em direção ao litoral, ou seja, ao oceano, o que indica que o oceano possui baixa pressão e que no período do inverno o continente está mais frio e a água está mais quente. Já na monção de verão a gente vê o inverso. A gente vê que existe uma alta pressão sobre o oceano, por isso a água está mais fria e o continente está mais quente. Por isso aqui teremos uma baixa pressão. E os ventos, ao contrário da monção de inverno que sopram do continente para o oceano, agora eles sopram do oceano para o continente. E aí, vamos observar as alternativas aqui e vamos ver quais estão corretas, tá? A alternativa 1 fala o seguinte, ó. As monções, embora tenham um âmbito mais restrito, são os mais importantes dos ventos periódicos. Correspondem não às variações diurnas de temperatura, mas às que resultam das diferenças sazonais. Isso está correto por quê? Porque quando eu falo diferença sazonal, eu estou falando de determinada época do ano. E no caso aqui, as monções, elas têm uma periodicidade sazonal no que diz respeito às estações do ano. Nós temos as monções de inverno e as monções de verão. Então, essa alternativa está correta. Número 2. A figura 1 representa a monção de inverno ou monções oceânicas, que trazem chuvas abundantes e torrenciais. Gente, ó, a figura 1 você vai levar em consideração essa aqui, ó. Não sei por que não sai um númerozinho aqui. Mas aí é o seguinte, aqui está falando, vou repetir, a figura 1 representa a monção de inverno ou monções oceânicas, que trazem chuvas abundantes e torrenciais. Isso aqui está errado, por quê? Ó, porque a figura 1, essa aqui, ó, que está escrito alta pressão, representa a monção de inverno, e nesse caso aqui, a monção de inverno não é monção oceânica, ela também pode ser chamada de monção continental. E ela não traz chuva abundante. Como os ventos estão saindo do continente, ao contrário de trazer chuva, traz seca, tá? Então, quando o período da monção de inverno está atuando, ocorre uma seca muito drástica nessa região. Aí, a 3 fala o seguinte, ó, os ventos monçônicos caracterizam as regiões banhadas pelo Oceano Índico e também o Extremo Oriente. Tá certo, tá? Caracterizam realmente o Oceano Índico e o Extremo Oriente aqui. 4. A figura 2, que é essa aqui, representa a monção de verão ou monção continental, que ocasiona secas desastrosas. Não, é o contrário, tá? Nesse período aqui que você está observando, a figura 2 está caracterizando para você a monção de verão, tá? Só que essa monção de verão, ela não pode ser chamada de monção continental. Se você não chama ela de monção de verão, você pode chamar ela de monção marítima. Por quê? Porque os ventos estão soprando do oceano em relação ao continente, tá? E aqui está falando na alternativa 4 que a monção de verão traz secas desastrosas. Pelo contrário, a monção de verão traz chuvas em grande intensidade, o que ocasiona muitas enchentes, tá? É uma chuva muito acima da média. E além da questão das enchentes, ocasiona desmoronamento de encostas e perda de plantação, por tanta quantidade de chuva que vem de uma vez só, tá? Então, essa 4 está errada. E aí a 5 fala que nas monções continentais, que é a figura 1, as correntes aéreas dirigem-se da terra para o mar. E isso está correto. Então, as alternativas corretas são o número 1, 3 e 5. Vai ser então a letra E.